Ao amanhecer, a campanha contra os germanos parecia mais uma marcha de legiões. Fileiras uniformes, o eco dos passos, o tilintar do metal. Mas poucas horas depois, essa sinfonia de bronze e ferro transformou-se em caos. As lanças dos bárbaros rasgavam o ar. As flechas guinchavam como seres vivos. E foi precisamente neste inferno que o soldado romano permaneceu, sem se dobrar, como se ele próprio fosse parte de uma muralha. Porque a sua armadura resistia onde qualquer outra rachava o primeiro impacto. Historiadores escreveram que a lorica segmentata, uma armadura segmentada que se tornou símbolo da disciplina romana, é mencionada pela primeira vez no início do primeiro século da nossa era. As suas placas de ferro eram unidas por correias e fechos, criando flexibilidade sem perda de proteção. Achados arqueológicos em Carlisle e Corbridge mostram. Tal armadura pesava cerca de 9 quilos, menos do que um colete à prova de balas moderno de um infante, mas protegia muito mais eficazmente. Esta armadura não era simplesmente uma vestimenta de guerreiro, era um escudo envolto ao redor do corpo. Os seus segmentos metálicos retinham quando os legionários marchavam em formação, como se todo o exército fosse um único ser vivo, coberto de aço. De longe, a formação romana parecia uma onda de metal em movimento, que podia absorver qualquer resistência. Tal tipo de proteção era chamado de lorica, da palavra latina lorica, que significava couraça. Existiam diferentes tipos. A lorica amata, uma cota de malha feita de milhares de anéis. A lorica squamata, uma variante escamosa. E, finalmente, a lorica segmentata, o auge do pensamento de engenharia da antiguidade. Era montada manualmente, ajustando cada placa ao corpo de um soldado específico, como uma armadura para um gladiador que não podia perder. De acordo com várias fontes, foi esta armadura que foi usada massivamente pela primeira vez nas legiões do imperador Augusto e mais tarde nos tempos de Trajano, quando Roma atingiu os limites do seu poder. Políbio escreveu que a força de Roma não residia apenas nas armas, mas também na habilidade de as usar. E a lorica tornou-se o instrumento que transformou guerreiros dispersos num mecanismo único. Mas por trás de cada placa havia um preço. O legionário não apenas vestia a armadura, ele fundia-se nela. Sob as camadas de metal, a pele esfolava até sangrar. O suor escorria pelo corpo na armadura aquecida, e os ombros zumbiam com o peso. E ainda assim, quando o primeiro golpe de lança atingia o peito, era precisamente essa dor que salvava uma vida. Os segmentos da lorica eram unidos de tal forma que o golpe da espada deslizava pela superfície, perdendo força. Nisso residia a simples genialidade dos ferreiros romanos. A armadura não resistia ao golpe, mas o desviava, como uma onda que não quebra a pedra, mas a contorna. O legionário atingido no peito podia cambalear, mas não caía. A sua armadura absorvia a energia, como as placas compostas modernas. Quando os arqueólogos encontraram fragmentos de armaduras nas ruínas de Carnuntum, vestígios de deformações no metal mostraram. Os golpes eram desferidos com uma força que perfuraria uma cota de malha comum. Mas a lorica aguentava. Ela salvava onde nem mesmo o escudo ajudava. Milhares de anos depois, engenheiros tentaram repetidamente esta fórmula: leveza, flexibilidade e proteção. Mas a questão permaneceu. Como os guerreiros do mundo antigo criaram algo que mal podemos superar ainda hoje? E, talvez, a resposta esteja escondida não no ferro, mas em quem o usava. Pois a armadura não é apenas metal. É a vontade que forjou a si mesma em forma, e a cada passo sob o sol, o legionário romano transformava essa vontade numa armadura que podia suportar não apenas o golpe de uma lança, mas a própria história. Quando um novo dia começava com um sinal de combate, o som da tuba que rompia o silêncio matinal do acampamento, a legião já sabia. Hoje seria preciso vestir o metal novamente. Os segmentos brilhantes da lorica esfriavam a pele, como que lembrando, isto não é apenas uma armadura, é uma promessa. Uma promessa de resistir.
A guerra não esperava por condições confortáveis. Chuva, lama, calor, tudo se fundia numa marcha interminável, com a duração de uma vida. A preparação do legionário romano começava muito antes da própria batalha. Todos os dias ele treinava com equipamento completo, cerca de 25 quilos de aço, couro, armas e provisões. De acordo com os registros de Vegecio, o legionário deveria ser capaz de correr com a armadura mais de 1000 passos sem parar. O peso era distribuído de forma ideal. O peito e os ombros carregavam a armadura, as costas, o suprimento de alimentos, o cinto, a espada gladius. Até a respiração era aprimorada até o automatismo, e, no entanto, era a armadura que determinava quem sobreviveria no combate. A lorica segmentata tinha uma construção especial. Faixas horizontais de ferro eram fixadas por correias e rebites, formando uma concha móvel. Ela repetia o movimento do corpo. Dobrava-se nas viragens, mas não quebrava. Reconstrutores modernos provaram que uma armadura semelhante suporta um golpe de espada com uma energia de até 150 joules, o que é suficiente para partir um escudo ou perfurar uma cota de malha. Mas os guerreiros chamavam-na de outra forma: segunda pele. Quando o legionário apertava a última fivela, ele parecia transformar-se num ser de metal. Isto não era apenas uma arma de defesa, mas um ritual de transformação. César escreveu que a disciplina nas fileiras romanas era mais forte que o medo. E a armadura, rangendo e tilintando, tornava-se o símbolo dessa disciplina. Os legionários formavam-se em fileiras, 3 linhas de 120 homens, cada uma numa ordem estritamente determinada pela experiência. À frente, os astados, infantes pesados, atrás deles os príncipes, veteranos, e na última linha, os triários, guerreiros mais velhos, a última reserva. A sua formação lembrava um tabuleiro de xadrez, mas cada peça aqui era de carne e aço. O termo testudo, da palavra latina tartaruga, designava uma das formações mais famosas de Roma. Quando as flechas voavam como chuva, os escudos erguíam-se e fechavam-se, formando uma cúpula de ferro. Sob ele, centenas de homens permaneciam, e apenas o som das flechas no metal denunciava que lá dentro havia seres vivos. Os inimigos viam diante de si não um exército, mas uma fortaleza em movimento. Esta fortaleza movia-se inabalavelmente mesmo sob ataque. Cada soldado sabia o seu lugar, sabia como manter a formação, como não vacilar quando o vizinho caía. O legado, comandante da legião, ia à frente dando ordens em frases curtas transmitidas pelos centuriões. Segundo Tácito, uma legião em combate soava como uma única respiração. Mas antes que a armadura salvasse, ela testava. O ferro roçava os ombros, o sol transformava os segmentos em placas incandescentes, e o suor escorria pelo corpo, como óleo por uma lâmina. Os soldados untavam a pele com gordura para reduzir as queimaduras, e os cintos eram esfregados com cera. E ainda assim, após uma marcha de 20 milhas, as costas transformavam-se num mapa de contusões. A proteção tinha um preço, mas também uma recompensa. Quando os machados germânicos ou as foices dácias se abatiam sobre os legionários, era a lorica que transformava o golpe mortal numa contusão. Plutarco escreveu que na Batalha de Tapae, os legionários de Trajano, apesar das armaduras danificadas, quase não tiveram mortes por cortes. As placas quebravam, mas não cediam. O metal dobrava, mas não rasgava. E tudo isso graças aos ferreiros, que eram chamados de fabricae. Estas pessoas eram o coração da máquina de guerra romana. Eles forjavam armaduras de ferro trazido da Noricum, uma das províncias mais ricas do império. Lá extraíam uma liga que possuía uma resistência especial, não demasiado frágil para quebrar e não demasiado macio para amassar. Cada segmento passava por tratamento térmico, têmpera em água e óleo, e depois era polido manualmente até um brilho espelhado. Nas forjas cheirava a carvão e suor. Faíscas voavam como estrelas quando os mestres dobravam o metal. Eles sabiam que cada golpe deles podia salvar uma vida.
Quando a armadura pronta era vestida pela primeira vez, ela tilintava pura, como uma corda. Este som não era apenas um símbolo de força, era a voz da própria Roma. Mas por que, entre todas as armaduras da antiguidade, foi precisamente a lorica romana que sobreviveu aos séculos? A resposta talvez esteja no seu conceito. Ela não tornava o guerreiro invulnerável, ela tornava-o resiliente. Ela permitia cair e levantar, respirar e mover-se, ficar de pé e atacar novamente. Nisso residia a sua força. Cada golpe que o romano recebia em batalha ressoava na armadura, ecoando no peito. O som do aço era a música da disciplina, o ritmo do império que mantinha metade do mundo sob controle. E quando milhares de guerreiros marchavam em formação, as suas loricas tilintavam como sinos de um enorme templo, dedicado não aos deuses, mas à própria ideia de ordem. Mas até mesmo essa ordem tinha um limite. Em algum lugar à frente, para além do horizonte, Roma encontraria inimigos cujas lâminas seriam diferentes, mais pesadas, mais largas, mais brutas. E seria precisamente então que o teste da lorica quanto à sua resistência se tornaria um teste do próprio império. Meio-dia sobre o Danúbio. O sol batia nos olhos, a poeira erguia-se como uma parede. A legião caminhava em direção à travessia, onde, segundo relatórios de reconhecimento, as tropas dácias se haviam reunido. O ar tremia de calor e tensão. Os guerreiros permaneciam em silêncio. Cada passo ressoava com o tilintar do ferro. Nesse momento, a armadura deixava de ser apenas proteção. Ela transformava-se na linguagem sonora da guerra. Cada batida de casco, cada rangido de fivela dizia uma coisa: Roma avança. Segundo a descrição de Diocácio, os dácios eram famosos pelas suas armas. As fauches, espadas curvas capazes de cortar escudos e perfurar até cotas de malha. Seria precisamente contra eles que a lorica segmentata seria testada em combate. Metal contra metal, disciplina contra fúria. Os guerreiros de Trajano sabiam. Hoje eles encontrariam um inimigo que não temia morrer, e era precisamente isso que o tornava perigoso. O primeiro ataque veio, como um trovão. As falches teceram de cima, cortando o ar. O som do impacto na armadura romana assemelhava-se ao de um raio contra uma pedra. As placas dobravam, mas aguentavam. Os soldados sentiam a vibração através do peito. A respiração falhava, mas o corpo permanecia intacto. Nisso residia o desígnio dos engenheiros. A lorica não detinha a força. Ela a distribuía. Como os capacetes modernos amortecem o impacto por toda a superfície, assim também a armadura romana transformava o golpe mortal num empurrão abafado. Os dácios golpeavam repetidamente. Os seus gritos fundiam-se com o estrondo dos escudos, o sibilar das flechas. Sob este furacão sonoro, os legionários mantinham a formação. O centurião, oficial superior que comandava 100 homens, caminhava pela linha gritando ordens curtas. A sua voz, rouca de areia e sangue, soava como a própria vontade. Segundo Tácito, os centuriões romanos distinguiam-se pelo facto de morrerem de pé e não em fuga. O seu símbolo, a vitis, um chicote de videira com o qual puniam por quebrar a formação. Mas hoje, com essa videira, eles levantavam os seus soldados caso caíssem. Na formação, não havia lugar para dúvida. Cada legionário sabia, se ele vacilasse, o vizinho morreria. Os primeiros minutos de batalha transformaram-se numa hora, depois, num dia. O sol desceu mais, e a armadura aqueceu tanto que queimaduras cobriam os ombros. O suor inundava os olhos, a pele sob os segmentos esfolava até sangrar. Mas a formação não se desfez. Quando um caía, outro tomava o seu lugar. Quando uma falx quebrava um segmento, o ferreiro no acampamento já preparava um novo. A máquina de Roma não conhecia o cansaço. Arqueólogos que investigaram o campo de batalha em Tapae encontraram dezenas de lâminas curvas dos dácios cravadas nas placas da lorica. Nalgumas, vestígios de rachaduras, noutras, locais polidos onde o golpe deslizou. Esta prova silenciosa fala mais alto do que quaisquer crônicas. A armadura aguentou. Os romanos chamavam-se a si próprios de Scutum et Gladius,
escudo e espada. Mas neste dia foi a armadura que manteve a linha. Sem ela, a formação teria colapsado sob o ataque. Os guerreiros de Trajano resistiram e depois avançaram como uma muralha em movimento. Quando a falange se moveu, os escudos entrelaçaram-se, as lanças foram apontadas e a onda romana desabou sobre os dácios. De longe isso lembrava uma maré oceânica, onde cada onda trazia relâmpagos dentro de si. Os legionários não corriam, eles fluíam como metal, derretido e imparável. Os factos dizem que na Batalha de Tapae participaram cerca de 40.000 romanos. As perdas, segundo diferentes fontes, não ultrapassaram 1.000. Para uma batalha onde o inimigo superava em número, isso foi um milagre. Mas em Roma não se acreditava em milagres. Acreditava-se em cálculo. E esse cálculo apoiava-se no aço. Trajano, observando o resultado da batalha, ordenou que as armaduras danificadas fossem recolhidas e enviadas para as oficinas. Cada amolgadela, cada rachadura tornava-se material para análise. Roma aprendia com cada golpe. E foi assim que a armadura se tornava mais perfeita. O termo Fabrica Legiones designava as forjas de campanha em cada legião. Lá as armas não eram apenas reparadas, eram melhoradas. Os ferreiros reforçavam os segmentos com sobreposições de cobre, melhoravam as uniões, tornavam os fechos mais resistentes. Este era um antigo análogo dos modernos laboratórios de tecnologia militar. Mas o mais importante nesta história não é o metal, mas as pessoas por baixo dele. Pois, como escreveu Políbio, a armadura é a continuação da alma do guerreiro. E se a alma se quebra, nenhuma armadura ajudará. E se a alma arde, até o ferro se torna vivo. Quando a batalha silenciou e sobre o campo pairava o cheiro de sangue queimado, os romanos retiraram as suas loricas. Sob o metal, a pele estava esfolada, as mãos tremiam, mas os olhos permaneciam frios. Cada deles sabia, hoje a armadura aguentou, mas amanhã haverá uma nova batalha, e novamente será preciso testar não só o ferro, mas também a si mesmos. Porque a verdadeira força da lorica não residia no seu metal, mas no que ela fazia com o homem. Transformava-o em parte de algo maior que o medo e a dor, em parte de um império onde cada segmento era importante e cada golpe apenas mais um som do grande coração romano. O crepúsculo caía sobre o campo de batalha quando os legionários começaram a desmantelar o acampamento. Os romanos nunca dormiam num local sem fortificações. Todas as noites erguiam um muro, uma vala e uma paliçada, mesmo que soubessem que partiriam pela manhã. Exaustos, na lama e no suor, eles não retiravam a armadura até o último momento, até que a guarda fosse estabelecida, até que os sentinelas ocupassem as suas posições. A armadura retinava na escuridão, como as correntes de uma fera que não se permitia relaxar. Trajano sabia. A resistência era uma arma tão importante quanto a espada. Uma legião podia percorrer até 30 quilômetros por dia, carregando consigo tudo: tendas, ferramentas, armas, provisões. Segundo o historiador Vegésio, o soldado deve ser não só corajoso, mas também forte de corpo, pois o cansaço mata mais frequentemente do que o inimigo. A lorica era um teste de resistência não só para o metal, mas também para o homem. Ao amanhecer, quando o sol novamente inundou o acampamento, os ferreiros já reparavam as armaduras. Na forja cheirava a carvão e suor. Faíscas batiam nos rostos. O metal tilintava com os martelos. Sobre as placas quentes, colocavam panos úmidos. O vapor subia em nuvens, sibilava como uma serpente. Os legionários sentavam-se por perto, observando como a sua lorica recuperava a forma. Estas cenas, repetidas por centenas de anos, eram o coração da máquina de guerra romana. Cada guerreiro via como o ferro dobrava, mas não quebrava, e acreditava que ele também não quebraria. Achados arqueológicos de Vindolanda, uma fortaleza na fronteira norte da Britânia, mostraram. Os guerreiros escreviam para casa, queixando-se não do inimigo, mas do frio e do peso das armaduras.
Um fragmento preservado de uma carta de um legionário dizia: "A lorica esfrega os ombros, mas sem ela a morte chega rapidamente." Estas palavras, simples, sem heroísmo, mostram o verdadeiro preço da sobrevivência. A armadura romana não era apenas uma maravilha de engenharia, mas também um símbolo de disciplina. Cada soldado limpava diariamente as placas com areia e gordura, esfregava até o brilho, verificava os fechos. Qualquer ferrugem era considerada uma vergonha. O centurião podia punir quem negligenciasse o cuidado da armadura, pois a sujidade no metal significava sujidade na alma. Havia não só um significado físico, mas também moral neste ritual. Quando o legionário via sua armadura brilhar ao sol, ele sentia-se parte do império, parte da grandeza, onde a ordem e a força se fundiam numa só. Políbio escreveu que o brilho exterior do exército atuava de forma intimidatória sobre os inimigos, antes mesmo do início da batalha. Para os bárbaros que não conheciam tal unidade, o brilho do exército romano parecia um reflexo da luz celestial. Mas nem mesmo a armadura ideal podia proteger do cansaço. Após a campanha na Dácia, milhares de loricas estavam desgastadas ao limite. Alguns soldados substituíam os segmentos de ferro por couro, aliviando o peso. Assim surgiu a lorica plumata, uma variante rara com penas metálicas costuradas que combinava flexibilidade com brilho. Contudo, o seu custo era demasiado elevado. Apenas os comandantes podiam pagar por uma tal. Trajano, regressando a Roma após a vitória, ordenou a instalação no fórum de uma coluna, coroada com a estátua do imperador. Nos baixos relevos esculpidos em espiral estão representadas cenas dessas mesmas campanhas. Legionários em loricas construindo pontes, combatendo, morrendo. Cada placa nessas figuras é talhada com amor, como se os próprios canteiros soubessem. A armadura tornou-se parte do mito romano. Historiadores modernos como Adrian Goldsworthy notam que a lorica segmentata não era apenas confortável. Ela tornou-se um símbolo do profissionalismo do exército, onde tudo era calculado. Cada detalhe, funcional, cada fecho, no seu lugar. Nisto se refletia a própria ideia de Roma. Ordem contra o caos, razão contra a fúria. E, no entanto, nesta aparente invencibilidade escondia-se uma fraqueza. As placas da lorica exigiam manutenção. O reparo levava tempo. Nas províncias distantes onde o ferro era escasso, os guerreiros voltavam a usar as velhas cotas de malha. Os historiadores divergem sobre quando exatamente a armadura segmentada caiu em desuso. Alguns falam do terceiro século, outros do quarto. Mas uma coisa é clara: a sua saída não foi uma derrota, mas uma evolução. O império mudava, e com ele, a guerra. Os adversários passaram a usar flechas com pontas forjadas, e a cavalaria exigia maior mobilidade. A facilidade das vitórias sobre os bárbaros foi substituída por longas guerras de fronteira, onde sobrevivia não o mais forte, mas o mais rápido. A lorica, outrora símbolo de poder, começou a ceder lugar a novas formas de proteção. Mas na memória dos legionários, ela permaneceu um eterno padrão. Para eles, o som dos fechos, o ranger do metal, o brilho dos segmentos ao sol, era a música da sua juventude, uma canção sobre o tempo em que a armadura ainda sustentava o mundo inteiro. E quando, séculos depois, as ruínas dos antigos acampamentos foram cobertas por relva, ainda se encontravam na terra fragmentos dessas armaduras. Enferrujados, retorcidos, mas reconhecíveis. Eles permaneciam em silêncio, mas no seu silêncio ouvia-se o eco de passos, daqueles que avançaram, até que o mundo desabou a seus pés. Assim, a armadura outrora protetora dos corpos tornou-se a protetora da memória. Mas à frente Roma aguardava a última prova, não o golpe da espada, mas o golpe do tempo. E então a questão já não era sobre a resistência do ferro, mas sobre a resistência do próprio homem nele. Passou um século. O mundo que outrora tremia sob os passos das legiões começou a rachar por dentro. O império estendeu-se das ilhas britânicas aos desertos da Síria, mas a armadura de Roma, no sentido literal e figurado, começava a enferrujar.
O metal ainda brilhava ao sol, mas a disciplina esmaecia. Novos bárbaros, godos e sármatas vinham das planícies do norte, armados com pesadas espadas e longas lanças. As velhas armaduras já não eram impenetráveis. Historiadores escrevem que, no início do terceiro século, os exércitos romanos usavam cada vez mais cotas de malha simples ou loricas escamosas. A armadura segmentada estava a ficar para trás. Era mais difícil de reparar, as correias apodreciam, os rebites perdiam a resistência. Mas para os veteranos, ela permanecia um símbolo da verdadeira Roma, um tempo em que aço e ordem eram sinônimos. Nas fronteiras do Império, agora lutavam não cidadãos, mas mercenários, os federados. Eles usavam armaduras criadas à imagem da romana, mas desprovidas do seu espírito. As placas pesadas eram substituídas por anéis flexíveis, ferro barato, couro. Os combatentes eram experientes, mas faltava-lhes aquilo que não se pode forjar: a fé, pois a lorica segmentada protegia não o corpo, mas uma ideia. O homem, parte de algo maior do que ele mesmo. Nas crônicas de Amiano Marcelino há uma cena em que, durante a Batalha de Adrianópolis, os legionários se apressam a vestir velhas armaduras, preservadas nos arsenais. Eles esperam que este metal traga sorte, como um amuleto sagrado, mas a armadura já não salva. A formação desmorona-se. A cavalaria dos godos rompe as linhas e, pela primeira vez em séculos, o exército romano perde não uma batalha, mas a confiança. Quando o fumo da batalha se dissipa, restam corpos, cobertos por placas rachadas. Arqueólogos que investigaram aqueles campos encontraram restos de loricas com cortes de lanças e amolgadelas de machados. O metal resistia aos golpes, mas agora não salvava. O inimigo atacava de cima, a cavalo, e a armadura, concebida para combates de infantaria, não podia proteger contra tal poder. O termo contus designava uma longa lança de cavalaria, uma arma que mudou as regras do jogo. O seu golpe era desferido com toda a massa do cavaleiro e do cavalo, e nenhuma lorica podia dissipar completamente tal energia. A cada década, a armadura tornava-se mais fina, mais leve, cedendo lugar à mobilidade. O império, outrora baseado na disciplina das legiões, transformava-se num estado que vivia da força mercenária. Mas, ainda assim, mesmo neste declínio, o velho metal romano continuava a falar. Nos postos fronteiriços na Britânia e na Gália, ainda se encontravam placas de segmentata, partidas ao meio, mas cuidadosamente enterradas junto com os guerreiros. Talvez os enterrassem não como pessoas, mas como símbolos, os últimos fragmentos de uma era onde a armadura era equivalente à honra. Evidências de Noricum, onde outrora se extraía o ferro romano, mostram que nos séculos posteriores a fundição se tornou mais rudimentar e o controlo mais fraco. Os ferreiros já não forjavam manualmente cada segmento para um guerreiro. A produção em massa destruiu a singularidade. Onde antes cada armadura era pessoal, agora a armadura tornou-se apenas uma coisa, e uma coisa, desprovida de significado, deixa de ser proteção. Políbio escreveu outrora que os romanos venciam não pelo número, mas pela perícia, mas nas últimas guerras essa perícia dissolvia-se. O exército, habituado a uma coordenação ideal, agia cada vez mais de forma dispersa. Os centuriões, aqueles que mantinham a formação e o espírito, desapareceram como classe. Sem eles, a armadura perdia o seu coração, pois nem mesmo o aço mais resistente vale nada se não houver uma mão que mantenha a linha. No entanto, mesmo enfraquecida, a armadura romana continuava a ser uma inspiração. Os bárbaros que saquearam Roma usavam armaduras troféu como troféus de força. Eles copiavam a forma da segmentata sem compreender que o seu segredo não estava no metal, mas na ordem que mantinha esse metal unido. Achados arqueológicos em Ravenna e Cartago mostram que, mesmo no século V, alguns comandantes do Império Oriental continuaram a usar elementos segmentados nas suas couraças. Eles acreditavam que este estilo trazia a bênção da velha Roma, como se o próprio espírito do império se escondesse nas curvas do ferro. Mas a história é impiedosa. Após a queda do Império Romano do Ocidente em 476,
A lorica desapareceu dos campos de batalha. Ela foi substituída por cotas de malha, couraças lamelares, couraças de placas dos reis bárbaros. E ainda assim, quando os arqueólogos modernos levantam da terra estes segmentos enferrujados, mesmo após 1500 anos, eles parecem vivos. O metal que forjou o destino do continente, como se ainda se lembrasse do calor das mãos, do suor e do sangue daqueles que o usaram. A lorica não morreu. Ela apenas se tornou invisível. Passou do aço para a memória, da memória para a ideia. E hoje, quando os engenheiros criam armaduras de Kevlar e titânio, eles repetem os mesmos princípios: distribuição do impacto, flexibilidade, resistência. Aquilo que os romanos inventaram ainda vive em cada soldado, em quem uma placa brilha. Mas a questão permanece: se a armadura de Roma resistiu sob as lâminas e o tempo, poderá o homem, criado por ela, suportar a prova da queda do império? A resposta para esta questão começa não no campo de batalha, mas no silêncio, onde o aço entra em contato pela primeira vez com a pele e o homem decide o que será mais forte: o metal ou o coração. O Império Oriental, Bizâncio, herdou não só as leis e as estradas de Roma, mas também a sua armadura. Aqui, nos mosaicos de Constantinopla, a lorica encontrou uma segunda vida. Ela já não era a mesma. As placas alongaram-se, tornaram-se mais pequenas, formando couraças lamelares. Mas o princípio permaneceu: flexibilidade no movimento e dureza no impacto. Os catafractários imperiais, cavalaria pesada, encoberta da cabeça aos cascos, tornaram-se a nova encarnação do velho ideal. O ferro agora protegia não só o homem, mas também o cavalo. Mas, juntamente com a perícia, veio também uma nova filosofia. Se os romanos forjavam armaduras pela força, os bizantinos faziam-no pela sobrevivência. O império vivia rodeado de inimigos: persas, árabes, eslavos, e cada placa agora valia não pela glória, mas pela continuação da paz. Os mestres de Constantinopla criaram uma escola de arte militar, onde a armadura se tornou não um símbolo de conquista, mas um escudo da civilização. Nas crônicas bizantinas preservaram-se descrições de como os catafractários iam para a batalha. Quando o sol tocava as suas armaduras, escreveu o cronista Esquilitzes, parecia que uma muralha viva de luz se movia. Estas palavras, eco do antigo Roma, mostram que mesmo séculos depois, a armadura continuava a carregar a mesma ideia: ordem, disciplina, grandeza. Mas o aço, como os impérios, não é eterno. Pelo século XII, as couraças bizantinas foram substituídas pelas armaduras de cavaleiro ocidentais. A Europa esqueceu a palavra latina lórica, substituindo-a pela francesa armure. E, no entanto, o sentido não desapareceu. Qualquer armadura, das cruzadas às couraças napoleônicas, trazia em si a memória genética de Roma. Hoje, arqueólogos, ao extraírem da terra pedaços de lórica, veem não apenas metal. Eles veem o rastro da vontade humana que se recusou a estar nua perante o caos. Pois a armadura não é sobre o ferro, mas sobre o medo que o homem conseguiu vencer, conferindo significado ao metal frio. E, talvez, seja por isso que a lorica não desapareceu completamente. Ela vive em cada esforço para se proteger não só da lâmina, mas também do tempo.